Meu nome é Ana Paula Jacinto, eu sou advogada por formação, chefe pastaia por vocação e consultora de imagem por pura paixão e dom. Sou de Franca, natural de Franca, interior de São Paulo, e a minha história com a consultoria de imagem, ela é curiosa e para mim, é de muita emoção. Eu vou voltar um pouquinho, vou contar como foi a minha trajetória profissional para que vocês entendam como eu cheguei até aqui. Eu me formei em Direito, eu advoguei por 7 anos. Meu último emprego foi no mundo corporativo, numa empresa com muitos funcionários, eu adorava. Eu adorava o mundo corporativo, eu adorava a interação com as pessoas, mas eu tinha certeza absoluta que eu não queria advogar até o fim da minha vida profissional. É engraçado que eu pensava, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas isso eu não quero fazer. Eu era muito boa no que eu fazia, mas num determinado momento eu resolvi parar. Fiquei por 1 ano entendendo qual seria a minha nova profissão, porque parar de trabalhar não era uma opção. Eu amo fazer massa. É uma herança que vem do meu avô paterno. Os meus pais se separaram, eu era muito nova, eu tinha 9 meses, e o meu pai se mudou para o Rio Grande do Sul. E meu avô falou que por muito tempo pensou como eu vou trazer essa menina para perto da gente, porque às vezes esses laços, eles se esticam mesmo. E eu amava macarrão, massa, e ele falou, então todos os sábados eu vou fazer macarrão para ela. E eu, durante todos os sábados da minha infância, eu fui almoçar na casa do meu avô e o prato principal era macarrão. Na verdade, era o único prato. Quando eu me vi nessa situação dessa transição de carreira, isso era muito natural para mim, porque eu amava fazer massa artesanal. Só que eu nunca fui de cozinhar o restante das coisas. Eu fazia massa, molho e ponto. Bom, partindo desse pressuposto, eu tinha massa, molho, não precisava de mais nada para montar um pastifício, só a formação. Fui para a Itália, estudei, morei lá por 5 meses, me capacitei, voltei e montei a minha empresa, Pastifício Alma. Pastifício Alma foi meu primeiro filho. Eu tenho um orgulho imenso dessa empresa que eu criei do zero. Eu criei a identidade visual junto com outras pessoas, eu criei os produtos, as receitas, e ela por 7 anos foi um grande prazer na minha vida. Só que faltava uma coisa, assim como faltava no direito, me faltava o propósito. Eu não sabia qual era o meu propósito de vida. E é engraçado que o meu marido, ele tem o propósito dele muito definido na vida e na profissão, e ele sempre trazia isso para mim. Ele sempre falava, Ana, mas qual é o seu propósito com as massas? Qual é o diferencial? Por que você quer levar as massas para o maior número de pessoas possível? E isso ainda pegava para mim, eu não tinha esse propósito definido. E é aí que eu faço uma pausa na minha vida profissional para falar sobre a maternidade. Eu engravidei da Rafa, a Rafa nasceu em 2015, eu engravidei no começo de 2015. E quando eu engravidei, eu achei que a minha vida profissional não mudaria nada. E eu confesso para vocês que com o nascimento da Rafa em si, muito pouca coisa mudou. Como toda mulher, depois que tem filho, eu não me encontrava no meu corpo, eu me achava feia, eu me achava esquisita, mas eu tinha muito claro para mim que era uma fase, porque eu ia ter outro filho, eu ia passar por isso de novo, e depois que eu tivesse esse outro filho, eu resolveria o problema. Esse problema de autoestima, esse problema de imagem realmente. E o profissional rolou numa boa, eu voltei a trabalhar muito rápido, tudo aconteceu de uma forma muito tranquila. Quando eu tive o Estevão, tudo mudou, porque o Estevão nasceu de um parto muito complicado. Então é uma coisa que até me emociona um pouco de falar, porque eu tive um problema no parto, que graças a Deus foi superado, mas depois que ele nasceu, eu não tinha olhos para mais nada, só para os meus filhos. E a retomada da carreira foi uma coisa muito difícil no meu pós-parto imediato, como não tinha sido com a Rafa. Com a Rafaela foi um negócio muito natural.
Com o Estevão foi um negócio que me travou, eu acho que é porque era o segundo filho. Enfim, quando foi para eu retomar minha posição no Alma, alguns meses depois, eu me deparei com problemas muito sérios na empresa, muito sérios. E esses problemas me fizeram pensar se era aquilo mesmo que eu queria para minha vida. Me trouxe de novo a questão do propósito. O propósito bateu na minha porta de novo com mais ou menos 6 meses de nascimento do Estevão. E foi aí que eu me deparei com a consultoria de imagem. Meu primeiro questionamento foi, será que isso é para mim? Essa dúvida ficava martelando muito na minha cabeça, porque é um investimento, não era um investimento baixo, e eu falei, será? Nunca ouvi falar disso, mas graças a Deus, eu tomei a decisão de fazer. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Eu passei pelo processo de consultoria de imagem, ainda com Alma. O Estevão tinha mais ou menos uns 8 meses. Eu olhava no espelho, antes de eu buscar consultoria, eu olhava no espelho e eu não me enxergava. E eu tentava buscar uma Ana Paula, eu tentava trazer de volta uma Ana Paula que não existia mais. Eu tentava trazer para essa imagem uma Ana Paula recém-casada, com um trabalho que me consumia muito tempo, nova, com um corpo diferente, e essa Ana Paula não existia mais, não te fazia sentido eu tentar trazer essa pessoa que não existia mais, e eu não me encontrava nessa nova mulher, essa mulher mãe de 2 filhos, empresária, mas que estava passando por um processo de autoestima muito sério. Eu me sentia feia, já falei isso, vou repetir, porque não é só você. Eu me sentia feia, eu me sentia gordinha, eu me sentia disforme. E eu falei, eu não sou nada disso. Eu olhava no espelho, eu me enxergava assim, mas a hora que eu subia na balança, eu já tinha perdido todos os quilos da gestação. O Estevão, só um parênteses, eu tive diabetes gestacional na gravidez do Estevão, então eu engordei muito pouco. E eu já tinha voltado para o peso, mas o meu corpo não era o mesmo. Eu não conseguia usar aquelas roupas. A consultoria de imagem me trouxe autoestima, me trouxe vontade de me vestir, me trouxe um reencontro com o meu guarda-roupa e comigo mesma, que foi o mais importante. Eu sou muito grata ao processo de consultoria de imagem, à minha consultora, e a tudo que eu aprendi nesse processo. Com o processo de consultoria, 2 coisas aconteceram de muito interessante. A primeira delas é que eu passei a enxergar que aquela Ana que eu buscava não existia mais. Eu tinha que ultrapassar isso. Hoje eu era uma mulher, mãe de 2 filhos, esposa e profissional. Eu não era mais aquela mulher recém-casada com a carreira acima de tudo. Além disso, eu tinha acabado de ter filho. Eu me sentia gorda, disforme, recém-parida, né, gente? Não tem como a gente se sentir de forma diferente. Só que eu comecei a me olhar com mais carinho, com mais amor e entender que o que eu não estava encontrando não tinha a ver com o meu peso, com a minha forma física, tinha a ver com as escolhas que eu fazia no vestir. Eu estava fazendo escolhas erradas porque eu estava buscando uma Ana que não existia mais. E foi aí que tudo mudou. Eu passei a enxergar a Ana com a realidade de vida atual. Eu passei a ver que eu era uma pessoa que, apesar de recém-parida com toda essa bagagem que eu já coloquei, eu era uma mulher bonita e que precisava se cuidar. Quando eu falei que a consultoria de imagem me trouxe 2 pontos muito interessantes. O primeiro foi esse, que foi o resgate com a minha autoestima, e o segundo foi entender que o meu guarda-roupa não estava todo errado. O problema não era o meu guarda-roupa, o problema era a ausência de peças chave que se conectavam com todo o meu guarda-roupa. Então, eu usava, antes de ter filho, eu usava shortinhos muito curtos, tal. Aquilo não cabia mais na minha vida. Então, eu trouxe para dentro do meu guarda-roupa peças que passaram a se conectar com tudo aquilo que eu tinha. E isso fez uma diferença na minha imagem tremenda. Eu construí uma identidade visual nova dentro daquela realidade de vida que eu estava vivendo, dentro do meu lifestyle, dentro da minha personalidade e o mais importante, dentro da minha essência. E foi aí que eu trago de volta a questão do propósito que eu falei lá atrás, que o meu propósito ficou escancarado para mim.
Era uma ideia fixa, eu só conseguia pensar, eu preciso levar a consultoria de imagem para o maior número de mulheres possível. Eu preciso conduzir muitas mulheres nesse processo lindo de autoconhecimento e de transformação. Eu preciso ajudar as mulheres a entenderem que o corpo delas é a casa da alma delas. E isso só é possível quando você olha para o seu corpo com mais amor, com mais carinho, com mais compaixão. Tendo esse propósito muito definido, gente, eu não sei nem se eu consigo transparecer isso, mas a minha alegria na descoberta do meu propósito foi muito grande. Dado isso, eu resolvi buscar a melhor formação do mercado. Eu estudei muito, eu fui para Nova York, eu me formei e eu voltei realmente consultora de imagem e estilo. Eu ainda era aquela Ana que gosta de usar calça larga, que gosta de usar tênis, mas com uma identidade sólida e bem construída. E essa identidade sólida e bem construída só foi possível através da consultoria de imagem. E é esse caminho que eu quero levar adiante com todo esse trabalho.